quero fazer não faço, e um mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
te pertencer. No teu abraço é o meu lugar. No teu abraço. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça, Paizinho. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Estamos aqui mais uma vez. Pastor Cláudio aqui com vocês, da Comunidade Apostólica Restaurar. Estamos aqui para finalizar aquela nossa trajetória que nós estamos aqui já há 4 a 5 semanas, né? Hoje é a 5ª semana, estamos dando aqui sequência ao último passo de uma vida com propósito, ou entendendo o propósito da nossa existência. E hoje eu deixei aqui um dos passos que eu considero um dos mais importantes para que nós possamos compreender a nossa finalidade de existência aqui nesse mundo, qual o propósito de Deus para nossas vidas. E eu gostaria muito da sua atenção, que você pudesse aí ter toda a atenção a esse último passo, o qual nós vamos estar aqui traçando alguns textos bíblicos, onde nós vamos estar fazendo alguns comentários acerca de cada versículo, cada texto. É claro que não dá para pegar todos os textos que existem sobre este assunto que eu vou falar hoje, então nós pegamos apenas alguns, pois nos faltaria tempo para falar de todos, mas pegamos as bases, né, essenciais, para que nós possamos entender o 5º passo
para que nós possamos encontrar o propósito da nossa existência. E lembrando que nós estamos respondendo à pergunta do salmista no capítulo 8 do livro de Salmos, versículo 4, onde o salmista diz: o que é o homem para que dele te lembres? O salmista ele faz uma pergunta olhando para toda a criação, percebendo que Deus colocou debaixo das mãos do homem toda a sua criação. E nós precisamos entender por que o Senhor nos colocou aqui e colocou a sua criação debaixo de nossas mãos para que nós pudéssemos governar. Então nós precisamos compreender isso. É claro que a base deste entendimento sobre o propósito da nossa existência está todo em cima da fé cristã, aqueles que acreditam que foram criados por Deus, que não são frutos do acaso, que não são apenas um ajuntamento químico vindo de uma grande explosão, de um Big Bang, onde tudo começa sem razão, apenas por um acaso de uma grande explosão. Não, nós não somos frutos de um acaso. E é claro que eu estou falando baseado na fé cristã. E muitos que possam estar me ouvindo aí através das redes sociais não têm a mesma fé. Então, se você não consegue acreditar que nós somos criados por Deus e que não somos frutos do acaso, encontrar o propósito de existência seria algo quase que impossível, porque para entender o propósito da existência de qualquer coisa que você conhece hoje sobre a face da Terra, você precisa observar aquela coisa, aquele objeto, entender para que ele foi criado. E aí você vai, por exemplo, observar os objetos, as coisas criadas pelo ser humano, e através do Criador você vai compreender para que ele criou aquilo. É claro que tem muitas coisas que não precisa nem saber quem foi que criou, nós usamos e já sabemos para que serve cada coisa. Mas, em relação ao ser humano, precisamos compreender que nós não somos frutos do acaso. Assim como todas as coisas que nós criamos sobre a face da Terra, nós, a humanidade, não criamos por nada, criamos para alguma finalidade, para algum objetivo. Deus também nos criou para uma finalidade, para um objetivo. E é sobre isso que nós estamos falando nesta série de 5 mensagens. Hoje é a última mensagem, espero que você me acompanhe aí e esteja com a sua Bíblia aberta, pois nós vamos estar citando alguns textos e fazendo o fechamento final aqui. Amém? Então segue aí, continua ligado, continua com atenção. Vou procurar ser breve, assim como fui na última mensagem, para que não seja cansativo e tenha o melhor aproveitamento, né? Às vezes a gente estende muito e o aproveitamento de quem assiste não é tão grande, porque vai perdendo atenção, vai se sentindo cansado. Então preste atenção para que nós possamos ganhar tempo aqui. Vou começar aqui rapidinho no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, falando sobre esse último passo, sobre encontrar o propósito da nossa existência. Então, em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo aqui de número 18, nós vamos observar a origem, né, da criação do homem. Olha lá, no versículo de número 18, diz assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, né, o homem, o pai e a mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Entenda, queridos, que dentro da minha percepção, outros podem pensar de maneira diferente, mas eu vou falar de acordo com a fé, dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que eu pesquisei, que eu fui atrás para saber. Tá? Esse texto
ele não é um texto científico. Se você procurar, por exemplo, bases científicas para entender a criação da Eva, se ela tem, se a mulher até os nossos dias, se falta, se ela tem uma costela a mais, né? Porque se foi tirada uma costela do homem, e ela foi feita através da costela do homem, então a mulher deveria ter uma costela a mais do que o homem. E bom, então cientificamente não é possível você fazer uma verificação e combinar com o que está escrito aqui. Esse texto é um texto de linguagem figurada, onde vai trazendo para nós uma explicação sobre algo muito maior que foi feito por Deus, né? O Adão, ele representa a humanidade. E esta humanidade, quando nós percebemos que Deus cria este primeiro homem representando a humanidade, Deus diz: não é bom que este homem viva só. A partir daí, eu preciso compreender que eu não fui feito, você não foi feita para viver sozinho. E eu não estou falando apenas no âmbito do casamento, né? Mesmo porque lá na frente, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns homens têm a tendência de não se casarem, de viverem sós, ou assim por diante, porque são escolhas pessoais. Então eu não estou falando aqui no âmbito do casamento em si. Eu estou dizendo que o ser humano não foi feito para viver de forma isolada. Deus está dizendo aqui que não é bom que o homem viva só. Quando Deus cria uma mulher para este homem, qual a finalidade? Formar uma família. E esta família formar outra família e outra família, assim por diante. Tanto que quando nós lemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus está formando o homem, macho e fêmea, ele diz para que eles cresçam, se multipliquem e povoem toda a terra. Ou seja, o projeto de Deus para a humanidade que ele criou não é que ficasse apenas um ser humano sobre a face da terra. É que este ser humano formasse uma família e esta família formasse outras famílias e povoassem toda a terra de vários seres humanos. E qual a finalidade disso? Entenda que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma família, ainda que você não consiga compreender isso de forma física. A Bíblia nos ensina que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, estes três são um. É um só Deus, mas é um Deus que é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só, mas é ao mesmo tempo três, no sentido de ser uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos falta tempo para explicar a respeito da Trindade. A verdade é que nós, seres humanos, não temos nem a capacidade de explicar a Trindade, pois a Trindade foge do nosso conhecimento humano. Deus é Espírito. E nós que somos carnais, não temos todo o conhecimento do mundo espiritual, não podemos dizer que sabemos explicar a Trindade. Apenas devemos aceitá-la e crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, dentro desse pensamento, nós entendemos que esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, criou o homem para que, assim como Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, este homem também seja uma família, gere filhos, tenha esposa, tenha parentes e estes todos sejam um. Toda a Bíblia ela vai trabalhar em diversos textos sobre comunhão, unidade, sobre esse ser humano que precisa formar um com o outro, ter amor pelo outro, perdoar o outro e assim por diante. O que eu estou dizendo é algo tão difícil de se compreender nos nossos dias, pois a nossa sociedade ela vive muito o individualismo. Nós estamos cada dia que passa mais individuais, mais separados uns dos outros, menos crentes em relação à família, não estamos mais acreditando no casamento, não estamos mais acreditando na família. Aliás, existem forças contrárias, malignas, que desejam destruir o que nós conhecemos como família, inventando um outro tipo de família que não existe. Mas precisamos estar atentos para não cair na armadilha de Satanás, que é dividir o homem em partes separadas, criando o individualismo. Satanás é individual.
o pensamento do maligno é individual. Quando ele luta contra Deus, no sentido de, claro que não tem forças alguma para lutar contra Deus, eu estou dizendo no sentido de ir contra a vontade de Deus, de fazer aquilo que ele quer. Ele faz querendo todo o poder para ele, levando outros anjos a caírem juntos nesse mesmo pensamento. Nós precisamos tomar muito cuidado, pois existe uma força maligna que tenta nos separar uns dos outros, colocando separação dentro da sua casa, na sua família, entre você e os seus filhos, entre você e o seu esposo ou sua esposa, entre você e os seus parentes, dentro do seu ambiente de trabalho, no meio onde você vive. Sempre existem situações criadas pelo inimigo para nos separar, para nos decepcionar com outro ser humano, e nós vamos ficando cada vez mais isolados, fechados, cada vez mais vivendo uma vida separada de tudo e de todos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E o principal entendimento sobre essa vida em comunhão vem do exemplo que Jesus nos deu. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí, eu vou estar lendo a sequência, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 20, observe comigo, 17, verso 20. João 17, 20. Olha lá. Olha o que o texto diz. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, olha lá. E eu deles a glória que há em mim, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Eu não vou ler todo o texto porque levaria bastante tempo. Essa é uma das últimas orações de Jesus, onde ele está ali no Getsemane orando, até que ele logo em seguida é preso e começa toda a via dolorosa, onde Jesus vai ser crucificado e vai ser morto, claro que ressuscita no terceiro dia. Mas é interessante entender que as últimas palavras nas orações de Jesus é pedindo ao Pai que Ele nos conserve em união, que nós possamos ser um, em uma unidade tão perfeita que outros homens em nossa volta possam observar e crer em Deus. Ou seja, se nós queremos levar pessoas a crerem na mesma fé que nós temos, nós precisamos viver uma unidade tão poderosa em amor, em comunhão, que desperte em outros homens que estavam desacreditados dessa humanidade, desperte nesses homens uma esperança de que ainda há chances para a humanidade. Muitos estão descrentes da humanidade, porque o que observam é apenas corrupção e maldade. Mas nós que somos a Igreja de Cristo, precisaríamos, na verdade, viver uma união tão maravilhosa, onde nós pudéssemos extinguir todas as placas de nossas igrejas, no sentido de dizer que todos nós somos um só povo, em uma unidade perfeita em Cristo Jesus, vivendo em amor, não falando mal uns dos outros, mas cuidando da identidade do outro, mas cuidando para que ele fique no caminho, e não tacando pedra quando ele sai fora do caminho ou quando ele dá alguma escorregada. Nós deveríamos ser os primeiros a auxiliar os nossos irmãos e cuidar deles, para que então tivéssemos um amor verdadeiro e vivêssemos isso em nossas vidas. O projeto de Deus para a humanidade, lembre-se, é que o homem não viva só. Não é bom que o homem esteja só. Então, aqui nessa oração de Jesus, nós percebemos que essa unidade, ela não se trata apenas em relação do casamento, ela não se trata apenas de casamento, ela se trata de uma unidade entre outros homens, entre outras mulheres, no sentido de amor, de confraternização, de perdão, de comunhão, em uma unidade em fé. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai nos dizer aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, acompanha comigo para você ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que está escrito aí.
no capítulo de número 1, versículo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo diz assim, olha: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto está indo contra o seu propósito de existência, porque eles estão tendo contenda entre eles. Não estão tendo mais o mesmo falar, o mesmo parecer, o mesmo pensar. Lembre-se que nós temos alguns exemplos no nosso mundo, claro que não é um dos mais perfeitos, mas dá para nós entendermos, quando cidades ou estados em um determinado país está sendo atacado por um país que vem de fora, mesmo que aqueles estados viviam em desunião, quando acontece uma guerra, eles se juntam, se unem, esquecem as suas diferenças ali momentâneas e sabem que se eles não se unirem, eles não vão ter poder para lutar contra aquela outra nação que vem para destruí-los. Quantos filmes medievais, quantos filmes vocês já assistiram onde vocês percebem que clãs que eram contrários, um lutava contra o outro, quando acontece uma guerra, eles se unem para conseguir vencer o seu inimigo em comum. O que nós deveríamos fazer como igreja era a mesma coisa. É todos nós nos unirmos, independente das nossas diferenças, nos unirmos em fé, em amor, em espírito e lutar contra o inimigo comum de nossas almas, que é aquele que quer nos destruir e tirar a nossa salvação. Para isso nós precisaríamos ter um mesmo parecer, um mesmo falar. Para isso nós precisaríamos estar de verdade nas Escrituras e não no falar dos homens. Os homens usam as Escrituras muitas vezes para fazer aquilo que eles querem fazer. Eles usam as Escrituras apenas como uma arma ao seu dispor. Mas as Escrituras, elas na verdade estão aqui para nos transmitir a vontade de Deus em relação ao nosso viver. Então todos nós deveríamos estar submissos às Escrituras e não usar as Escrituras para fazer aquilo que nós queremos. Dentro desse pensamento, eu vou seguir rapidinho em frente aqui, para nós não extrapolarmos aqui no horário, amém? Segue comigo aí no livro de Atos, no capítulo de número 2, no versículo 42. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, olha. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Quando nós ouvimos sobre a descida do Espírito Santo, o que nós mais pensamos, ou ficamos ali fixados, é na questão do falar em línguas. Mas observe como que os primeiros convertidos, como que eles viviam, como que era o seu viver. Atos, capítulo de número 2, no versículo de número 42, diz assim, olha: e perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, era somente um ensinamento, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, ou seja, eles estavam sempre em comunhão, em uma mesma doutrina. E em cada alma, verso 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, nada era meu próprio. Tudo era repartido e compartilhado entre todos. Verso de número 46. E eu estou pulando 45 aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observe que a comunhão desses primeiros cristãos era tão forte que eles eram observados por todo o povo, caíam na graça, ou seja, o povo observava a maneira como eles viviam e se sentiam tão atraídos a viverem da mesma forma, a sair daquele mundo competitivo, destruidor, porque é este mundo que nós vivemos hoje. Nós estamos sempre competindo uns com os outros, ou profissionalmente, ou na questão de relacionamentos afetivos, né?
irmão competindo com outro irmão para ter a atenção do pai, e assim por diante. Nós estamos quase que sempre competindo em tudo, e não era para ser assim a nossa vida. A nossa vida é para ser uma vida de compartilhar, de amor, de ter tudo em comum. Assim era o projeto de Deus quando Deus criou Adão, quando ele diz: não é bom que o homem viva só. Ou seja, era bom que este homem vivesse em comunhão com o seu semelhante, e assim fossem como Cristo. Aqui na carta de Atos dos Apóstolos, onde nós percebemos as ações da primeira igreja, nós percebemos que essa primeira igreja vivia assim. E a principal evidência do Espírito Santo sobre eles era o modo como eles viviam. Isso é muito importante que nós possamos perceber. Você pode falar em línguas estranhas, você pode profetizar, você pode fazer muitas coisas, muitos dons. Mas se você não tem comunhão com a igreja, você está fora do propósito. Você tem dons, mas não está dentro do propósito de Deus. No livro de Apocalipse, finalizando aqui a minha fala, capítulo 21, diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Continue observando comigo aí, olha, no versículo de número 7, do capítulo 21 ainda, de Apocalipse. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, esta noiva de Cristo, quando casa com Cristo, no sentido desta união espiritual em Apocalipse, os dois, lembre-se do Gênesis, né? Quando Deus criou Adão, fez para Adão uma adjuntora, a Eva. Quando a Eva está com Adão, junta como esposa e esposo, eles são uma só carne. Simbolizando, na verdade, o Cristo, que quando está com a sua esposa, a igreja, quando os dois se unem, os dois são um só. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando esses se unem, eles formam um só corpo. Ou seja, Cristo não é filho de Deus, a sua igreja também é filha de Deus. Por isso, no versículo 7 está dizendo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Unindo-se a Cristo, todos nós seremos como Cristo, filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, sendo todos nós herdeiros da mesma herança do Cristo. Então, é importante entender que se você não consegue viver em comunhão com pessoas diferentes, com pessoas que são diferentes, todos nós somos diferentes a partir das nossas digitais, todos nós temos uma digital diferente. Isso é maravilhoso, nos demonstrando que todos nós somos diferentes uns dos outros, com gênios diferentes, maneira de falar diferente. Quando eu penso sobre isso, eu me lembro de Jesus. Você imagina Jesus fazendo aquela oração lá em João capítulo 17, antes de ir para o Getsemane, antes de ir para a cruz. Jesus está ali orando por aquelas pessoas que ele conviveu durante 3 anos e meio, e pedindo que aquelas pessoas e outros que haveriam de vir, que se tornassem um só, como ele, Cristo, é um só com o Pai. Queridos, se é difícil para você viver com pessoas diferentes, que você não sabe o que elas pensam, e ainda bem por isso, imagine para Jesus andar com os apóstolos e saber o que eles pensavam antes mesmo deles falarem. Jesus tinha uma percepção da humanidade muito aguçada, muito além de nós, e ele percebia o que estava no coração do homem. E mesmo assim ele convivia com Pedro, com Tiago, com João e com Judas. E mesmo assim Jesus pede por estes homens. É claro que o Judas era o filho da perdição, pois ele se colocou nesse lugar quando ele trai a Jesus e vende Jesus por algumas moedas de prata. É importante entender o convívio de Jesus. Mesmo o Judas traindo Jesus ali no Getsemane, Jesus pergunta: filho, amigo, por que me traíste? Por que vieste? Jesus o chama de amigo, mesmo ele sendo um traidor. E Jesus não é falso. Então, para você essa noite, fica essa grande dica. Não é bom que o homem viva só.
Se você quer estar dentro do propósito de Deus, aprenda a viver em comunhão. A começar na sua casa, com pessoas que são diferentes de você, que têm um gênio e temperamento diferente. O apóstolo Paulo, no que depender de vós, tenham paz para com todos. E o mesmo Jesus também, Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Entenda que para ser para ter comunhão, nós precisamos ter amor, compaixão, perdão e sermos pacificadores. Encerrando essa sequência desses dias que nós viemos falando sobre o propósito, vou só dar uma lembrança aqui daquilo que nós falamos. No começo nós falamos que nós não somos frutos do acaso, fomos criados por Deus. Para que você entenda o seu propósito de existência, é preciso você acreditar que você não é fruto do acaso e que você tem um porquê na sua existência. Para isso, é preciso reconhecer que você foi criado por Deus. E você não foi criado apenas corpo, mas foi criado espírito. Então, no segundo passo, nós falávamos sobre encher este espírito da presença de Deus, de ter uma conexão com Deus no nosso viver. No nosso terceiro passo, nós falamos que nós fomos criados também para crescer, para desenvolver. Assim como Jesus, no livro de Mateus, vai dizer que ele crescia e se desenvolvia em conhecimento e sabedoria, o próprio Jesus passou pelos passos do crescimento e do desenvolvimento, mostrando que nós, seres humanos, também precisamos crescer e nos desenvolver ao longo da nossa caminhada com Cristo. No nosso quarto passo, nós lembrávamos que nós somos criados para cooperar com Deus em sua criação. Adão e Eva foram criados para cuidar do jardim. Quando eles traem a confiança de Deus, eles são colocados para fora daquele jardim, perdendo então aquela posição que foi dada a eles. Ou seja, nós fomos colocados aqui neste mundo para sermos cooperadores com Deus em sua criação. Cuidar da sua criação, cuidar do outro ser humano, também faz parte desse nosso trabalho. E é o que nós precisamos fazer. Queridos, hoje encerrando, nós falávamos aqui sobre a grande importância de aprender a conviver com o outro e entender a necessidade que todos nós temos de viver em comunhão. Nós não fomos criados para estar só. Lembre-se disso, não é bom que o homem viva só. Amém? Eu espero que, de alguma maneira, esta série de mensagens tenha tocado o seu coração, tenha modificado o seu jeito de pensar. Claro que nas próximas terças-feiras nós vamos estar entrando aí com outros assuntos. Possivelmente eu vou estar falando sobre o que significa ser salvo. O que realmente significa ser salvo de acordo com o entendimento bíblico. Não é apenas ir para o céu, mas é sofrer uma transformação na caminhada com Cristo. Eu conto com vocês nessa nova jornada a partir da próxima terça-feira, às 20h30. Espero que Deus esteja tocando o seu coração a partir de agora, mudando o seu jeito de pensar, lhe transformando em uma nova criatura, uma criatura que aprendeu a viver em comunhão, mesmo com as diferenças do outro. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.